Fala, chegado! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você que aceitou a minha chamada aí pelas redes sociais, fica conosco porque hoje o assunto é um pouco sério. Quero agradecer ao meu Deus! Você que já é inscrito, dá o seu joinha, capricha nele aí, no seu like aí e nos ajude a divulgar o evangelho aí com bastante humor e também seriedade. Você que está chegando agora, não sabe nem o que está acontecendo aí, eu quero te convidar. Se inscreve no canal, ative os sininhos das notificações, curte, comenta e deixa Deus te usar, tá? Dá lugar, filho, dá lugar que Deus vai te abençoar fortemente em nome de Jesus. Por que será que as pessoas se desviam? E para a nossa análise de hoje, eu quero basear o nosso argumento no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, que diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos de enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Falar que elas foram fracas, não vigiaram e tal coisa e tal, é uma explicação, é um argumento muito vazio. Então, eu quero uma análise um pouco mais profunda. O porquê será que as pessoas se afastam da fé? Isso não acontece do dia para a noite. Resultado de coisas que estão acontecendo há um certo tempo, que dependendo da pessoa e o cargo eclesiástico que ela ocupa, isso pode levar desde dias, semanas, meses e até anos. Isso é um processo gradativo, porque se é uma coisa que o diabo tem uma paciência muito grande, porque ele não tem pressa em querer derrubar os fiéis. E outra coisa que é bom nós esclarecermos, que existem 3 tipos de apostasia: a apostasia pessoal, a apostasia moral e a apostasia doutrinária. A apostasia pessoal é quando a pessoa simplesmente deixa de fazer as coisas com a mesma intensidade e paixão que ela fazia no começo da jornada, no início da sua fé. Já não ora como antes, já não prega como antes, não canta com tanta unção, com tanta entrega. Ela deixa de fazer as coisas de Deus com aquele amor, com aquela paixão, faz as coisas simplesmente porque tem que ser feitas. Isso se chama apostasia pessoal. A apostasia moral é quando a pessoa no começo da sua jornada, ela rejeitava, resistia, ela denunciava o pecado pelo poder da palavra. Aleluia! Só que chegou um momento que ela não rejeita, ela não denuncia, antes ela passa a ser conivente com o pecado. Não significa necessariamente que ela está praticando, mas ela está conivente, ela aceita o pecado dentro do seu ambiente, ou participa dos manjares. Isso é preocupante. Não, ele tem toda a razão. Por último, temos a apostasia doutrinária. É quando a pessoa, ela rompe literalmente, de uma forma definitiva, com os compromissos. Ou seja, ela não quer mais nenhum comprometimento com a palavra de Deus, muito menos com a igreja. E como se não bastasse, a pessoa ainda começa a distorcer a doutrina para justificar o seu comportamento no qual que a Bíblia condena. É por isso que nós vemos hoje em dia aí, tem gente querendo atualizar a Bíblia. Fala sério. Esse cara é xarope. Todas elas têm algo em comum, independente do motivo que levou ela a se afastar dos caminhos do Senhor. Esse motivo se chama decepção. E essa decepção, ela pode ocorrer por 3 motivos distintos: decepção consigo mesmo, decepção com o próximo ou decepção com Deus. Como assim chegar a decepção com Deus? É o quê? Eu vou explicar isso direitinho, calma aí. A decepção pessoal ocorre quando a pessoa ela comete algum pecado que realmente desagrada a Deus. Só que o problema não é cometer o pecado, é quando ela adota o pecado, faz desse pecado um pecadinho de estimação.
Aí esse pecado evolui para um certo hábito. Só que a princípio a pessoa tenta esconder, ela tenta lutar contra aquilo, ela sabe que aquilo não pode acontecer, que não pode continuar. E só que ao invés dela confessar, se arrepender e deixar, ela continua. E ela vai chegando um momento que aquele pecado vai ficando indiscreto, vai ficando cada vez mais evidente, ela fica difícil de esconder e os outros começam a perceber mudança do jeito que a pessoa se comporta, na maneira como ela fala, no jeito que ela começa a levar a vida, até mesmo no tipo de conteúdo que ela compartilha nas suas redes sociais. E o pior de tudo é quando esse pecado vem à tona, quando alguém pega esse pecado, joga no ventilador e ele se espalha para todo mundo. O que a pessoa faz? Ela pensa consigo: Agora não tem mais nada a perder mesmo, eu posso nesse pecado, já é. O pecado ele começa a tomar um espaço que era somente do Espírito Santo. Aí a pessoa não consegue ter mais forças para lutar contra aquilo. Aí vem um espírito de acusação para oprimir cada vez mais a pessoa, deixando ela num beco sem saída. O que ela faz? Ela se afasta de vez, porque ela sabe que ela está andando na contramão da Bíblia. Naquilo que a Bíblia ordena para não fazer, ela faz. E como se não bastasse, ela ainda começa a resistir, a evitar as pessoas da igreja. Mas na verdade o motivo dela ter se afastado não foi ninguém, nem fulano ciclano, foi ela mesma, porque ela não conseguiu ser forte o suficiente contra esse pecado. Eu te digo o seguinte: se você está passando por um momento de opressão, aonde tem um espírito de acusação soprando na tua vida, dizendo que você não merece mais entrar na igreja, que você não merece fazer mais nada para Deus, que você agora é um pecador, eu te digo o seguinte: não dê lugar para o diabo, não dê lugar para espírito de acusação. Ao contrário, vá correndo de encontro com Deus, porque Ele sabia que você iria pecar, Ele sabia das suas fraquezas e mesmo assim Ele te escolheu. Não é motivo para você continuar no mundo e fazer o que você está fazendo. Ao contrário, corre de volta, porque o Pai está te esperando de portas abertas. Você pode ter se decepcionado consigo mesmo, mas você nunca vai conseguir decepcionar a Deus, porque Ele já sabia e mesmo assim Ele te amou e está te esperando. Vem, volta para os braços do Pai. Outro tipo de decepção que a maioria das pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor tem é a decepção com o próximo. Quando nós nos decepcionamos com o próximo dentro da igreja, geralmente, na maioria das vezes, são aquelas pessoas que têm uma certa relevância dentro da igreja. Ele não é qualquer membro, ele é uma pessoa que possui um cargo eclesiástico. Ele é um líder, uma regente, ele é alguém que possui alguma relevância dentro daquele ministério. Primeiro começa com a proximidade. A proximidade gera a intimidade, e a intimidade, por sua vez, revela defeitos. Quem percebeu esse defeito da pessoa geralmente tem aquela seguinte mentalidade: Ah, eu sei que ninguém é perfeito. Só que tem um porém. A pessoa espera que os outros sejam pacientes e tolerantes com os seus defeitos. Porém, quando ele vê os defeitos na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ele não consegue agir com a mesma tolerância e paciência. Ela se esquece que antes da pessoa ser um líder religioso, ter cargo eclesiástico ou fazer qualquer outra coisa para Deus, a pessoa ainda é um ser humano sujeito a todo tipo de falhas e erros. É lógico, se a pessoa estiver fazendo da Bíblia e da igreja um meio de fazer coisas hediondas e criminosas, aí sim. Porque a igreja de Cristo não pode ser envergonhada por causa desse tipo de pessoas que fazem uso da palavra de Deus, mas simplesmente para fazer coisas por debaixo do pano. Mas se a coisa não está a esse nível, eu só tenho 2 conselhos para você que porventura se afastou dos caminhos do Senhor ou está querendo se afastar dos caminhos do Senhor por causa de terceiros. Primeiro, espera a poeira abaixar. Não tome atitude precipitada, não se afaste dos caminhos do Senhor por causa de terceiros. Simplesmente acalma, aquieta-te, pede a bênção para o seu líder e peça para que Deus te mostre um ministério, uma congregação ou outro lugar no qual Ele possa te usar. Do contrário,
Permaneça na posição que Deus te colocou. Não saia dessa posição. Deus é poderoso o suficiente para converter momentos de vergonha e de opróbrio em momentos de honra e de alegria. Então, permaneça na posição que Deus te colocou. E por último, tem aqueles que se decepcionam com Deus. Assim chegado, decepciona com Deus. Uma coisa é certa. Primeiro, nós, eu e você, eu que estou falando, você que está me assistindo, nós nunca vamos decepcionar a Deus. A decepção é um resultado de uma atitude ou de um fato inesperado, negativo por parte de alguém. Deus, quando nos escolheu e nos separou, Ele já sabia, porque Ele é um ser onisciente, Ele sabe de tudo. Não podemos decepcionar a Deus, nunca vamos deixar a Deus de queixo caído, tipo... Jamais, porque Ele sabe de tudo. Quando Ele te escolhe, Ele sabia dos seus defeitos, das suas qualidades, sabia quem você era no passado, quem você é hoje, o que você vai ser amanhã. Ele sabe de tudo. Algumas pessoas se decepcionam com Deus só porque as coisas não saíram do jeito que ela esperava ou que foram planejadas e previstas. É a doença que matou alguém que ama, é o livramento que não ocorreu, a pessoa que ainda não se libertou, a porta que se fechou ou que ainda não se abriu. São orações e campanhas que ainda não surtiram resultado. São guerras e conflitos intermináveis, guerras e lutas. A tristeza vai ganhando espaço, a fé da pessoa vai se desgastando, a esperança da pessoa vai se acabando. Aí aos poucos a pessoa vai perdendo as forças, vai querer ir embora, vai querer abandonar tudo, porque parece que Deus fez promessas inalcançáveis e estabeleceu metas inatingíveis. Aí aos poucos a pessoa vai tendo aquele sentimento que ela foi iludida e enganada. Aí é onde ela, de uma certa forma, ela se decepciona com Deus. Nós não temos que nos apegar a Deus mediante aquilo que Ele faz. Temos que amar a Deus mediante aquilo que Ele é. Porque está escrito: amarás ao teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Entenda uma coisa, você não tem que ficar apegado a Deus por aquilo que Ele faz ou deixou de fazer. Você tem que se apegar a Deus por aquilo que Ele é. Se você não amar a Deus por aquilo que Ele é, você nunca será digno ou você nunca alcançará aquilo que Ele pode fazer. E se você simplesmente amar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, você nunca vai conhecê-lo como de fato Ele é. Os caminhos do Senhor não são os meus caminhos. Os pensamentos de Deus não são os teus pensamentos. Abacuque 3 diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ou que o fruto da oliveira minta, e que não haja frutos no campos, não haja vacas no currais, e as ovelhas sejam arrebatadas, todavia me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha salvação. Entenda uma coisa, eu não estou com Deus porque Ele faz ou deixou de fazer, porque se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eu tenho que me apegar a Ele, independente das circunstâncias. A minha fé não tem que ser circunstancial, a minha fé tem que ser transcendental, porque o justo viverá pela fé, ainda que Deus faça coisas que eu não entenda. A palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então não fique parado, não fique afastado por causa de pessoas, por causa de coisas que você fez. Não fique parado só porque Deus não fez aquilo que você esperava, mas volte para Jesus o quanto antes. Ele está às portas, Ele te chama. Ainda que pessoas venham querer te acusar, apontar o dedo por coisas que você fez, o teu Deus, o teu Senhor, o teu Pai, aquele que morreu por ti, Ele está com você e está te chamando. Vem, eu te aceito, volta para casa. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro.
mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por ter ficado até aqui. O Pai te espera. As promessas não caíram por terra, elas estão vivas. E Deus quer te usar, quer te abençoar. Deus abençoe sua família. Chegado. Deus abençoe. Fui!